Então, meus amigos, apresento novamente o professor Alisson Lopes, professor de graduação, pós-graduação em Direito, há 2 décadas dedicando ao ensino superior. Tive um laboratório desde o ensino fundamental até o mestrado e com um desafio, transferir o método que eu utilizo nas turmas presenciais para a aprovação do exame de ordem para um ambiente virtual de aprendizagem, dar mais acessibilidade. Esse é o meu desafio. E para isso é importante compartilhar o método 40 em 2. Esse é o motivo da nossa visita, o motivo da nossa live de hoje, explicar um pouquinho deste método. Na verdade, o método 42 não tem a pretensão de transformar formandos, bacharéis em Direito, que já tenham concluído há algum tempo o curso de Direito, em doutrinadores de Direito. Não é esse o objetivo. O objetivo é a aprovação do exame de ordem. É o que eu sempre fiz nas turmas presenciais. É um trabalho metodológico que vai permitir a você a aprovação do exame de ordem na primeira fase, a resolução de 40 questões com 2 meses de estudo. E para isso nós precisamos de metodologia. Eu explico meus alunos, desde o primeiro período, tive a oportunidade de trabalhar com os iniciantes, os neófitos, até os egressos da pós-graduação, muitos alunos do 10º período, que hoje já têm esse objetivo de ser aprovado no exame de ordem, como também alunos que há 5, 6 anos concluíram o curso e têm em meta a aquisição da habilitação para ser advogado, através da aprovação do exame de ordem. É um pouco cruel o bacharelado em Direito, porque nos obriga a realizar uma prova após a conclusão para a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, a nossa pretensão é buscar esta aprovação otimizando o tempo. Mas o mais importante não é o slogan do 42, é você trabalhar a metodologia que efetivamente venha a ser eficaz. Mas a ideia de plano, projeto e estratégia tem que estar muito bem definida para que você consiga compreender esse método. Por isso que eu vou explicar um pouquinho o método 42 e vou deixar no final, nós vamos comunicar em uns 30 minutos, prometo não me alongar muito, ser bastante objetivo, e ao final permitir quem quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta, estarei à disposição. Então vamos lá. Como é que surgiu isso, Esse método 40 em 2. O exame de ordem ele possui particularidades que necessitam do aluno uma compreensão mínima de conteúdo para a resolução das questões de prova. Então, qual que é o plano? O plano é a ideia. A ideia é a aprovação na primeira etapa do exame de ordem. O que eu quero de você é 40 questões objetivas com resoluções corretas no exame de ordem. Professor, mas eu pretendo 50, 60? Ótimo, felicidade para você. O meu desafio é permitir que você resolva 40 questões na primeira etapa e esteja na lista de aprovação. Isso que eu fiz com meus alunos presenciais com índice em torno de 90% a 93% de aprovação. Esse é o plano, essa é a ideia. O projeto é a materialização dessa ideia. Então eu preciso de ter ferramentas para leitura, eu tenho que ter estudos de questões fechadas que permita você, de acordo com o seu processo cognitivo de aprendizagem, se você é mais visual, se você é mais auditivo, se você é mais sinestésico. Já estou abrindo um parênteses para a nossa próxima conversa de quinta-feira, onde eu vou explicar bem sobre a programação neurolinguística, a neurociência aplicada às teorias da aprendizagem. Você vai ver quais recursos você vai poder utilizar dentro daquilo que nós oferecemos. Então, esse é o projeto, é a materialização da ideia. Você tem que ter em mãos ferramentas. Para quê? Para, através do seu processo cognitivo de aprendizagem, conseguir assimilar um conteúdo mínimo que lhe permita,
por exclusão ou dedução, a proposição correta na prova. E esse projeto ele vai ser executado através de estratégias. As estratégias são as formas de realização de um projeto. Eu gosto muito do exemplo da engenharia civil, apesar de estar um pouquinho distante do direito, mas a engenharia civil é fantástica quanto a isso. É uma metáfora que pode ser aplicada no que eu quero te comunicar. Então, por exemplo, eu tenho a ideia de construir uma casa. Essa é a ideia. Você tem uma casa de campo, uma casa de praia, etc. Como é que eu materializo essa ideia? Através de um projeto arquitetônico, hidráulico, elétrico. Às vezes você vai para o capricho em busca de um designer de interiores, vai no arquiteto. Isso é a materialização da ideia. E como é que você cumpre esse projeto? Através das estratégias. Pode ser que haja um período de uma crise econômica e financeira, como estamos passando agora. Pode ter um período de chuvas, e aí eu tenho que me adequar àquele momento para cumprir efetivamente o meu projeto. Então, não é segredo, é um processo de organização. É simples assim, é um processo de organização. Mas com relação à ideia de aprovação no exame de ordem, muitas das vezes você que já tem um tempo que está sem contato do meio escolar, você tem 5, 6 anos que está desenvolvendo sua atividade laborativa, que concluiu o seu curso de Direito e agora pretende agregar, né, essa qualificação para você na aprovação do exame de ordem da habilitação junto a outros advogados do Brasil. Então, a ideia é a aprovação. A materialização dessa ideia, o projeto, são instrumentos que permitem a você a realização desta sua ideia, que se dá através de estratégias. Então, às vezes, é até covarde, uma palavra um pouco difícil de ser dita, mas muitas vezes nós transferimos total responsabilidade para o aluno, e eu convivo com esse sofrimento, para o estudo e exame de ordem. Então, é como se fosse, através da inspiração, o aluno que vem a ter um material com 3.000, 4.000 páginas, 300 horas de videoaula, e sem uma organização para você assimilar esse conteúdo, o aluno inicia, mas não conclui. Eu tenho vários alunos nas turmas presenciais, nós trabalhamos com 40, 50 alunos, que muitas das vezes se frustram em iniciar uma empreitada porque ele não tem instrumentos estratégicos para chegar ao final. Então, é importante que nós tenhamos um conteúdo escrito de qualidade, com a leitura dialógica que permita você compreender com menos tempo maior conteúdo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Recordei agora uma orientação de leitura certa feita, quando ainda era estagiário no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, de uma obra de José dos Santos Carvalho Filho, do Direito Administrativo, um clássico. Uma obra que tem aí 2.000 páginas. Trabalho histórico muito bem, mas é uma leitura um pouco áspera. Você demora 3 minutos e meio, 4 para ler uma página. É uma obra que lhe permite uma qualificação para especialização. Não me interessa. Nesse momento, não. Se você pretende especialização, mestrado, ótimo. Para o nosso conteúdo, não tem utilidade. Por quê? Porque eu preciso de algo sintético que aborde, através do nosso raio-x, aquilo que tem maior incidência de cair em prova, tem a maior incidência de cair em prova, de uma forma dialógica, onde permita você ler uma página em torno de 80 segundos, 1 minuto e 20. Esse é o nosso marco. Porque não adianta nada que os alunos sempre perguntam, professor, qual o melhor livro de penal para exame de ordem? Qual a melhor obra de direito civil? E a resposta é muito simples, aquela que você consegue ler. Não adianta nada eu te indicar uma coleção e você não conseguir chegar na metade antes do dia da prova. Então, objetividade. É isso que nós buscamos. Nós buscamos objetividade e organização. E hoje eu tenho essa novidade que é trazer para vocês essa proposta unindo uma didática e uma pedagogia de 2 décadas no ensino superior,
treinando alunos presenciais, unindo com a tecnologia e a acessibilidade. E esse foi um desafio que eu relutei um pouco. Eu estava na zona de conforto, eu cheguei ao meu objetivo, uma aprovação acima de 80% numa turma presencial, para mim era uma realização pessoal. Mas, contextualizando, eu não posso ser egoísta a não dar essa acessibilidade. Então, eu preciso adaptar o meu meio com a tecnologia, aprender a tecnologia. Hoje eu estou aqui com você na sua casa, não conseguiria nunca se eu necessitasse do seu deslocamento para isso, ainda mais na atual conjuntura. Mas hoje eu tenho tecnologia e uma equipe que, quase um ano de trabalho, nós conseguimos ajustar textos, vídeos, a metodologia e a organização de estudo que nós vamos comunicar hoje. E hoje eu vou apresentar a vocês um painel, uma planilha que permite a organização dos seus estudos dentro das disciplinas, e o que eu tenho do presencial do protocolo de Manchester, eu vou informar para vocês hoje. Protocolo de Manchester, quem tem uma breve noção aí de pronto-socorro, de emergência médica, sabe o que eu estou dizendo, né? Do protocolo de urgências patológicas para atendimentos prioritários. É isso mesmo. Nós trouxemos isso para a nossa metodologia, porque muitas das vezes o aluno estuda aquilo que ele gosta, ou aquilo que ele mais aprendeu na graduação. Professor, eu adoro penal. Penal é o meu sonho. Gostei muito, comprei livros extras. E ele fica aí 70% do prazo que ele tem para estudo no exame de ordem estudando penal. E a sua estratégia não vai surtir efeitos. Então nós trouxemos o protocolo de Manchester, trabalhando a urgência das disciplinas para a sua aprovação através de 2 critérios. Que critérios são esses? O primeiro, a quantidade de questões que estão presentes no seu exame de ordem. No dia da prova, você que é um amante da filosofia como eu, além do bacharelado em Direito, eu tenho uma licenciatura em Filosofia, foi um sonho para mim, mas na Filosofia do Direito, 2 questões estão presentes. E mesmo um amante da filosofia e um estudioso da filosofia do direito, que eu levei para o mestrado, para o doutorado, eu não conseguiria prever para você, com sinceridade, as 2 questões que estarão presentes no seu exame de ordem. Então, eu não posso priorizar essa disciplina. Ao contrário do que eu tenho da ética e do estatuto da OAB. São 8 questões presentes e eu tenho uma condição de previsibilidade daquelas que mais incidem no exame de ordem. Então, meu amigo, é gabaritar. São 8 questões onde você já atinge uma única disciplina que eu tenho com 76, 77 laudas escritas, mais a legislação seca e a videoaula, que você consegue cumprir em 3 dias de estudos a revisão e a insistência para você gabaritar. O professor tive só um semestre e, para ser bem sincero, foi aquela disciplina que não me atraiu naquele período porque eu não tinha interesse naquela época de fazer exame de ordem. Então, você vai iniciar por qual? Então, essa planilha que eu vou apresentar a vocês, eu quero que vocês me acompanhem, vou colocar na tela uma descrição sobre ela, é como organizar, é uma estratégia para você organizar dentro das disciplinas do exame de ordem e que vai te garantir a aprovação. Ok? Então me acompanhe, vamos lá. Vamos falar sobre essa planilha, painel de controle de desempenho. Isso aí para mim foi um achado dentro do meu projeto. A contribuição da tecnologia. Porque essa organização eu fazia manual em calendários. Abria os calendários semanais e fazia contatos telefônicos. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona dentro do MinUAB. As instruções do lado falam o seguinte. Número 1. Configure seu painel
preenchendo na tabela ao lado. Primeiro, o dia em que você vai começar a estudar. Se você pretende estudar aos fins de semana, quantas horas diárias você tem disponibilidade para estudar? Qual o percentual do seu tempo disponível você pretende investir em atividades de estudo? E no 2, faça o lançamento das horas estudadas na planilha, meu diário de estudos, e deixe o resto com a nossa planilha. Observação: lance as horas no formato de 2 algarismos horas, 2 algarismos minutos, por exemplo, 02, 30, para indicar 2 horas e 30 minutos. Então vamos lá. Fins de semana. Quando eu falo em estudar nos fins de semana, eu vejo que eu tenho 62 dias. É onde eu queria chegar. Está vendo o quanto eu sou jurássico, né? Isso é um presente. Eu fico brincando com isso com meus alunos, porque antes eu fazia isso no calendário, né? Então, olha bem, eu tenho 62 dias de estudo. Estudar no final de semana, principalmente no sábado, é importante para você ter um critério de compensação. Então, imagina que na segunda-feira você não conseguiu realizar 3 horas de estudos, 2 horas e meia. E na quinta-feira também, por motivo de estudo, por motivo de doença em família, enfim, não importa. Então, o período de compensação que você vai fazer vai ser no final de semana. E aí eu preciso de 60 dias de estudos com 3 horas diárias. Eu estou mostrando aqui embaixo a planilha, muito colorida, de vermelho, laranja, amarelo, verde, azul. Esse é o protocolo de Manchester. É isso que eu estava comentando com vocês. Eu tenho ética e o Estatuto da Ordem de vermelho. E vermelho mais importante porque eu tenho 8 questões no exame de ordem. São 10% do que nós precisamos para a sua aprovação. Então eu preciso de um estudo mais dedicado à ética e nós vamos iniciar por ele. Depois, nós vamos estudar em grupos. Civil, processo civil, constitucional. E assim que nós estudamos, nós não vamos de forma linear. Ética, direito civil, processo civil, constitucional, não. Ética é o primeiro. Sabe por quê? A parte cognitiva dos estudos de ética são mais fáceis da gente assimilar. Então, você que está parado há mais tempo, você vai conseguir assimilar de forma eficiente. Eu não admito algo diferente do que gabaritar no exame de ordem. São 8 questões que virão para você, porque você tem elementos para isso. Depois nós vamos civil, processo civil e constitucional. Olha a minha sequência. Direito material e direito processual. Porque muitos elementos do direito material estão presentes no direito processual. Então, quando você estuda sucessões e estuda inventário, eu tenho uma relação muito grande. Quando eu estudo a parte de nulidades do ato jurídico, tem muito a ver com as provas nas ações ordinárias anulatórias. Então, sempre estudo direito material e direito processual. Aí eu fecho com o constitucional. Está vendo o constitucional? 7 questões. O próximo já é administrativo, o próximo bloco. São 6 questões no exame de ordem, um percentual aí de 7,5%. Eu inicio com administrativo porque eu estava terminando de estudar o direito constitucional e junto com o direito administrativo constitui o direito público. Então, a administração pública lá no artigo 39 da Constituição Federal, no artigo 37, eu tenho a parte previdenciária dos agentes públicos que são presentes na Constituição. Então, isso é muito importante, esse link de conteúdos de direito material e direito processual. Aí eu vou direito penal, processo penal. Direito do trabalho. Aí eu fecho o meu bloco amarelo. São 6 questões no exame de ordem. Cada disciplina dessa. Depois eu vou para direito processual do trabalho, dando a sequência do grupo anterior. Olha lá em cima. Direito do trabalho, processual do trabalho. Depois eu vou para direito empresarial e tributário. Fecho a sequência dessas matérias com 5 questões agora.
E no final, as demais disciplinas com 2 questões. Os alunos falam assim, professor, mas por esse protocolo de Manchester, não tem muita importância ambiental, consumidor, internacional, direitos humanos, ECA e filosofia do direito. Toma cuidado. Eu estou falando de 6 disciplinas que possuem 12 questões. 12 questões. São 6 disciplinas, 2 cada. Então, nós vamos falar, quinta-feira, um pouquinho sobre o processo cognitivo de aprendizagem e nós vamos eleger aquele que mais prepondera, se você é visual, se você é auditivo, se você é sinestésico, para você adotar nessa metodologia do direito ambiental, do direito consumidor. Eu vou assistir videoaulas, eu vou fazer a leitura do material, eu vou fazer a leitura de legislação seca. Nós temos técnicas, inclusive, para estudo de questões fechadas e estudos de legislação seca, que é um método que utiliza 2 canetas, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Então, aí está o protocolo de Manchester, mas aqui embaixo tem o meu diário de estudos. Esse diário é muito importante. Antes nós fazíamos, nos alunos presenciais, uma agenda coletiva. Imagina organizar tudo isso com 40, 50 alunos. Hoje você tem à disposição um diário que você vai fazer o registro dessas atividades. Vamos ver as instruções. Preencha a data em que você estudou. Então, se nós iniciamos no dia 13 de abril, nós podemos... Já vem aqui, na primeira coluna, a data na sequência, está lá, 13 de abril. Nós já selecionamos na planilha anterior, no painel de desempenho, o início das atividades. Aí eu tenho a sequência. Escolha o conteúdo clicando na setinha que aparece ao lado direito da célula que você selecionou. Eu vou fazer esse passo a passo com você para você materializar o que eu estou dizendo. Então, no primeiro dia, nós vamos estudar ética. E olha que interessante, quando eu clico do lado, já tem a sequência do protocolo de Manchester, já para facilitar você. Então, não tem erro. Primeiro dia, nós vamos na ética. E aí, nós vamos trabalhar outras disciplinas. O direito civil, no terceiro dia, processo civil, e fechando aquele primeiro bloco, o segundo, porque na verdade ética é o principal, eu tenho aí constitucional. Só para fins de demonstração. Vamos lá, no número 3 de instruções, lance a quantidade de horas dedicadas a estudo e ou revisão. Observação, use também o formato, 2 algarismos para as horas e também para minutos, por exemplo, 03:35. Lance observações sobre pontos importantes que você queira destacar sobre o que for estudado. Se você tem algum conteúdo que você não compreendeu, que você vai precisar de ir em busca de outro material, se houve uma mudança legislativa recente, o total estudado será a soma de horas de estudo e revisão. Após lançadas suas horas de estudo, volte à aba Painel de Desempenho e acompanhe o seu avanço no projeto Carteira da OAB. Quando ele falou do número 4, eu vou voltar aqui no painel de desempenho, acompanhe comigo. Aqui embaixo eu já lancei uma dedicação de estudos. Eu utilizo 90% para estudos, leituras, para assistir vídeos e 10% dedicado à revisão, a simulados. Daqui a pouquinho eu vou justificar por que desse percentual. Vamos voltar no meu diário de estudos. Então, eu já tenho o conteúdo e aqui eu vou colocar as horas. Eu vou colocar, como eu estou empolgado com ética, eu vou em busca 3 horas e 30 minutos de estudos. No direito civil, eu consegui 3 horas de estudos. Mas, no terceiro dia, por motivo de trabalho, enfim, eu não consegui completar a minha meta. Eu fiz 2h30. Uma atividade diária. O nome lhe indica. Isso aqui vai permitir você fazer um controle no final de semana e no percentual de estudos já realizados. Direito constitucional. O constitucional é a matéria preferida na graduação. Então eu vou lá, 4 horas de estudos. Eu quero que você observe que a mudança do total estudado vai alterando
a partir do lançamento das horas de estudos. Vamos lá ver o painel de desempenho. Observe aí as 4 primeiras disciplinas. Eu tenho lá total de horas já estudadas e o percentual de estudo já realizado. Isso é fantástico, porque você tem condições na primeira semana de trabalhar uma avaliação do cumprimento do seu método. Inclusive, na lateral, exemplificando o que você precisa do previsto, né, e do realizado, olha aí, 7% em 4 dias. E assim te dá uma natureza não só pedagógica, mas também de organização de estudos. Essa planilha é importante porque, no avançar do seu estudo, você vai trabalhar a revisão de acordo com o seu cumprimento de metas. E aí, eu preciso comunicar contigo com relação do 90 e 10. Toma cuidado. Muitos alunos ficam ansiosos para realizar simulados e gastam muito tempo em resolução de questões. Então, eu quero abrir um parênteses para vocês. Nós não estudamos questões objetivas resolvendo. É um erro grave, você perde tempo e pouca produtividade. Você estuda questões fechadas com o gabarito. Isso é estudo de questões fechadas. É importante você saber o que a banca responsável pelo exame de ordem reconhece como verdadeiro diante de uma proposição. O simulado, o nome já indica. Você tem que reproduzir o máximo possível desde o ambiente, a data do seu exame de ordem para ver sua produtividade. Por isso que eu tiro 10%. Se a prova é no domingo, você vai fazer o simulado no domingo. Quantas questões? Eu não tenho condições de realizar todas, faça metade, mas com metade de tempo. Então, o simulado ele vai tentar reproduzir um ambiente de prova. Agora, o estudo de questões fechadas está incluído nesse 90%. O simulado é 10%. O aluno perde muito tempo querendo se mensurar. Recentemente eu fui na nutricionista e a primeira regra me disse o seguinte: olha, para de pesar todo dia. Eu entendi a mensagem. Poderia ter uma decepção, principalmente nos primeiros dias, um resultado rápido. Então, 90% é de estudos. Estudos que nós vamos avaliar se você precisa de leitura do texto, ou de videoaulas, ou de estudo de legislação seca, que tem uma técnica para isso, estudo de questões fechadas. Isso nós vamos definir através do seu processo cognitivo de aprendizagem. Por isso que é a nossa ideia para trabalharmos quinta-feira. Afinal de contas, você é auditivo, você é visual, você é sinestésico. E essa planilha eu vou tornar disponível para vocês através de um link, onde você pode testar a viabilidade disso. Isso está disponível para vocês. Mas é importante também que você saiba, afinal de contas, o que eu vou estudar de efetivo? Vai ser a leitura das apostilas? Vai ser as videoaulas? Eu tenho que analisar se você realmente é auditivo, visual ou sinestésico. Isso é uma matéria para uma próxima live, vamos trabalhar isso na quinta-feira, mas já vou te antecipando. Para quem é visual, a videoaula é uma tortura. Ou pelo menos ele não tira o mesmo proveito que a leitura do texto. Para o auditivo, a leitura exclusiva do texto é uma tortura. Ou ele precisa trabalhar isso de forma combinada, ou na leitura desse texto, um passarinho cantando a 3 km de distância incomoda. O poder de concentração já era. Então nós precisamos de otimizar isso. Essa individualização também é importante. Mas nada funciona sem organização. É esse o projeto materializado. A planilha vai servir como instrumento para você saber onde parou quando não teve mais condições de prosseguir, seja por motivo de saúde, seja por motivo profissional, e isso acontece. Nós temos um índice muito grande de desistência de alunos no meio da execução do projeto.
É impossível chegar a um índice de 92% de aprovação se você desiste. O meu compromisso é de trazer instrumentos para a sua aprovação. O seu é de confiar e persistir. Bom, a pergunta corriqueira é com relação ao cumprimento dessa planilha. Sabemos que nós temos várias planilhas que são apresentadas e muitas delas não te dão elementos para o seu cumprimento. Muito bem, isso é um instrumento de organização que nós temos. É importante você ter essa consciência. O que vai definir na sua estratégia o seu cumprimento vai ser o seu processo cognitivo de aprendizagem. Olha, eu vou gastar essas 3 horas com o quê? Eu vou fazer a leitura, eu vou assistir videoaula, eu vou estudar a legislação seca. Para quem resolve o estudo da legislação seca é ótimo. É um estudo que a gente faz utilizando 2 canetas. Uma caneta azul, uma caneta vermelha. Nós grifamos a legislação de forma contínua, todo o conceito, classificação e tempo. Uma caneta vermelha. Com a caneta azul, aquelas palavras que nós não compreendemos. Pareceu aí Montepio. Você não sabe do que se trata. Então você grifa com azul. Após a leitura de uma seção na íntegra, de um capítulo, de um título, você volta nas azuis, para que você compreenda efetivamente, dentro daquele contexto que aquela palavra representa. Aí sim, você retoma a leitura dos grifos. Você já tem uma síntese da legislação seca. Então, o que nós vamos fazer nestes intervalos de 3 horas de estudos, isso nós vamos avaliar a partir de quinta-feira, dando continuidade à nossa live sobre processo cognitivo de aprendizagem, as teorias aplicadas à aprendizagem e também sobre a neurociência e a neurolinguística aplicada ao projeto, que eu acho que é um grande diferencial para aprovação no exame de ordem. Eu já faço o convite a vocês, já está disponível aí a nossa planilha, faço o convite para quinta-feira para nós avaliarmos se somos auditivos, visuais, sinestésicos, qual vai ser a melhor estratégia para utilizar as 3 horas de estudos semanais e que o método 40 em 2, porque esse método trabalha uma eficácia de acima de 90% no presencial, que nós temos a tecnologia para transferir isso para você, ok? Obrigado pela companhia e um forte abraço.